Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar os comentários sobre a prova da CAF 2013 Verão. Para essa atividade, é recomendável que você tenha em mãos o texto da prova para acompanhar os comentários e fazer as suas anotações. A característica da prova é 10 questões, divididas entre 5 de interpretação, bastante acessíveis, com informações que devem ser encontradas diretamente do texto e não deduzidas, e 5 questões de gramática bastante tradicional, onde prevalece regência, frase, concordância verbal e nominal. Vamos lá. A questão número 1 é uma questão de interpretação de textos, que tem a característica essencial das questões de texto da prova da CAF. A informação deve ser buscada diretamente no texto, ela está textualmente no texto. Por exemplo, as afirmativas A, B e D não se encontram no texto, não há referência sobre elas no texto. No entanto, a letra C, que é a resposta, atribui-se ao episódio de integração e definição do atual território catarinense. O episódio, lembramos, é a Guerra do Contestado. Pode ser identificada claramente no 6º parágrafo, na 2ª frase. Leia bem. Mas ainda assim, pode ser considerado responsável pela integração de Santa Catarina, pois uma grande área do Estado passou a ser reconhecida como território catarinense. É o conflito, a Guerra do Contestado, pode ser considerada responsável pela integração de Santa Catarina, sendo essa a característica positiva que viabiliza a resposta da letra C. Vamos à questão número 2, novamente uma questão de interpretação de textos. Novamente, como na questão anterior, devemos buscar as informações diretamente no texto, de forma bastante factual. Vejam a letra A. Na sessão da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, o deputado estadual Périx Prade preferiu ressaltar o componente político do conflito entre posseiros e proprietários de terra, em detrimento das questões sociais. Observemos o que diz o 3º parágrafo, onde o parlamentar é citado. O parlamentar contextualizou a questão política dos limites de Santa Catarina e do Paraná, apenas um dos componentes da deflagração de conflitos, numa esfera político-administrativa, e ressaltou a importância da maior do componente social. Vejam, o que o deputado ressaltou foi o componente social, não o componente político, o que desmente a alternativa da letra A e nos faz descartá-la. Vejamos a letra B. Na Guerra do Contestado houve ao menos 3 componentes: disputa por terras, exclusão social e fanatismo religioso. Vejam, devemos buscar ao menos 3 componentes, talvez possamos encontrar mais. No 6º parágrafo, o historiador e chefe de gabinete da Prefeitura de Canoinhas, Fernando Tokarski, enumera, a partir da 2ª frase desse parágrafo, uma série de possibilidades de interpretação da Guerra do Contestado, aí chamada de o evento. Vejam a 2ª frase. O evento, que aconteceu em terras administradas por Santa Catarina e leste do Rio do Peixe, é definido por estudiosos como a insurreição chucra, ou guerra civil, para religiosos. Ocorreu uma rebelião de fanáticos. Para sociólogos, houve um conflito social. Para antropólogos, foi um movimento messiânico, e etc, etc, etc. Temos aqui inúmeras possibilidades de interpretação da Guerra do Contestado, o que viabiliza bastante como resposta a letra B, Brasil. Vejamos a letra C. Fernando Tokarski, um dos sobreviventes da Guerra do Contestado, mora em Canoinhas, onde fundou um museu sobre o conflito. Nenhuma das informações aí é verdadeira. Nem ele é um sobrevivente, nem fundou um museu sobre o conflito. Descartamos a letra C. Vamos ver a letra D. As guarnições federais e estaduais foram lideradas por comandantes messiânicas. É o contrário. Na realidade, os comandantes lutavam contra o messianismo, o que também descarta a letra D. Preferimos, então, para a afirmação 2, a letra B, Brasil. Vamos à questão 3. Novamente uma questão de interpretação de textos. Questão contestada, porém, porque tem 2 respostas corretas tendo sido anuladas. As respostas são A e B. Vamos ver a pergunta. Está na pergunta que pode ser respondida com base no texto 1. A letra A, em que mês e ano acabou a Guerra do Contestado, e a letra B, quem propôs a sessão especial da Assembleia Legislativa de Santa Catarina em referência a todos que participaram da Guerra do Contestado, ambas encontram comprovação no 1º parágrafo. A letra B, que deveria ser a resposta oficial, está na última linha do 1º parágrafo. Convocada pelo deputado Antônio Aguiar, a sessão especial foi aprovada pela mesa da Assembleia. Está aí a resposta à letra B, o deputado Antônio Aguiar. Ocorre que, devido ao fato de que o texto está datado na prova, e nós temos na primeira linha, a Assembleia Legislativa lembrou na noite de ontem, 16 de outubro, os 100 anos da Guerra do Contestado, é possível calcular então a partir da data do texto exatamente o mês e o ano que teria terminado a Guerra do Contestado. Lamentavelmente, A e B são respostas, o que nos leva então à anulação da questão. Vamos então à questão número 4, novamente uma questão de interpretação de textos. A pergunta é, de acordo com o texto 1, é possível afirmar que
Vejamos primeiro a letra D, o gabarito da questão. A Guerra do Contestado, que durou menos de 4 anos, terminou em 1916. Essa informação pode ser confirmada com as 2 primeiras frases do primeiro parágrafo. Vejamos a primeira. A Assembleia Legislativa lembrou na noite de ontem, 16 de outubro, os 100 anos da Guerra do Contestado, conflito épico e marcante para a história de Santa Catarina, iniciado em outubro de 1912. Já sabemos então que a Guerra do Contestado começou em outubro de 1912. Contrastamos agora com a segunda frase. O episódio mudou o cenário do Estado depois de conflagrar uma área de aproximadamente 20 mil quilômetros quadrados, banhando de sangue durante longos 46 meses a região que vai do Planalto Catarinense, chegando ao meio oeste. Sabemos então que se a Guerra do Contestado começou em 1912 e durou 46 meses, durou menos de 4 anos e terminou em 1916. Como as afirmações A, B e C simplesmente não estão no texto, preferimos então a letra D, Dinamarca. Vamos à quinta questão, questão de interpretação de texto dessa prova, a última questão de interpretação. Vamos à pergunta primeiro. De acordo com o historiador Nilson Tomé, conforme se afirma no texto 1, a Guerra do Contestado serviu para definir que todas as terras situadas a leste do Rio do Peixe deveriam pertencer ao estado de Santa Catarina. A referência geográfica está errada, incompleta, a letra A então deve ser descartada. A letra B. Foi um grande evento bélico, realmente foi, cuja origem foi a cessão de terras para uma empresa americana como pagamento pela construção da estrada de ferro. O texto desmente completamente essa origem para o conflito da Guerra do Contestado. A letra C. Teve como principal motivação a cobiça pelas terras do Planalto Catarinense e a exploração de madeiras nobres. Não, houve vários eventos que motivaram a Guerra do Contestado e não exatamente a cobiça. É isso que viabiliza a letra D. Foi um conflito motivado por múltiplos fatores de ordem social, religiosa, política, administrativa, militar e agrária. Vejamos o que diz o próprio historiador Nilson Tomé no 7º parágrafo, a partir da segunda frase. O evento, que aconteceu em terras administradas por Santa Catarina e leste do Rio do Peixe, é definido por estudiosos como insurreição chúcara, ou guerra civil. Para religiosos, ocorreu uma rebelião de fanáticos. Para sociólogos, houve um conflito social. Para antropólogos, foi um movimento messiânico, ou seja, houve várias motivações diferentes, seja social, antropológica, religiosa, econômica, o que garante como resposta a letra D, Dinamarca. Vamos à questão 6, a primeira questão que enfoca diretamente aspectos gramaticais nessa prova da CAF. Já aqui podemos verificar que a ênfase é a gramática tradicional, nessa questão especialmente aspectos relacionados ao verbo, como regência, crase, e também ortografia. Vejamos a letra A. Atualmente, os chifres dos rinocerontes, que valem mais do que o ouro no mercado negro, são destinados à Ásia, onde, acredita-se, prestam para curar doenças e dar vitalidade aos homens. Vejam, o emprego de pontuação, ou a vírgula depois de atualmente, a vírgula depois de rinoceronte estão certas. A primeira por ser uma adjunta adverbial, a segunda pela oração adjetiva, que também se repete na vírgula com o onde. A colocação pronominal em acredita-se não é atraída pelo onde, pronome relativo, pelo fato de haver a virgulação. A crase em Ásia é regência nominal de destinado-se a alguém. Na letra A não há nenhuma correção a ser feita. Ficamos então com o gabarito da letra A. Vamos verificar então os problemas que ocorrem na letra B. Na frase, já temos a banda larga mais cara e mais lenta do mundo, e agora surge uma lei que permite às empresas te darem menos pelo que você está pagando. Podemos verificar pelo menos 3 erros. O mais visível, permite às empresas, deveria haver crase, fruto da regência verbal de permite e do artigo presente claramente pelo plural de às empresas. Numa segunda situação, e erro também bastante visível, temos o pronome de tratamento com o pronome da segunda pessoa te, que não poderia ser empregado junto com o pronome de terceira pessoa você. E ainda de forma mais sutil, antes do e, o e da segunda linha e agora deveria haver vírgula em função dos 2 sujeitos diferentes. Letra B completamente descartada. Vejamos a letra C. Reside a Rua Machado de Assis, embora não sabe dizer quem era. Temos 2 problemas aí, um claro de regência, a regência do verbo residir, que indica a estaticidade, é reside em algum lugar, então não deveria haver a crase ali, sim reside na Rua Machado de Assis. E na segunda linha da letra C, a conjunção embora exige o subjuntivo, embora não saiba dizer quem era. Letra C, completamente descartada. Vejamos a letra D. Em vez de atrasar, como tinha sido combinado, ele foi o primeiro a chegar à fazenda. Atrasar com Z. Lamentável. A letra E sim, atrasar, que já descartaria a letra D.
Sutilmente também, na última linha da letra D, nós temos chegar à fazenda, crase resultante da regência de chegar. Optamos então pela letra A, Argentina. Vamos à questão 7, uma questão um pouco diferente no universo de perguntas gramaticais dessa prova. A pergunta é: numere os períodos de modo a constituir um texto coeso e coerente e depois indique a sequência numérica correta. Como resolver? Qual é o critério que nós vamos utilizar para enumerar esses períodos? Um dos critérios mais relevantes são as referências de pronome. Nós vamos observar no final das nossas escolhas que teremos sempre na alternativa anterior o nome, especialmente nesse caso, na primeira que começaremos, o nome de Wilson Simonal e depois um pronome que fará referência a ele. Além disso, há informações de ordens cronológicas que serão relevantes. Vamos preferir como frase inicial a frase Wilson Simonal de Castro, foi um dos maiores ídolos de massa que o Brasil já teve, que introduz o aspecto que vai ser analisado por esse texto que vamos construir. Observem que a afirmativa 2, nos anos 60, já introduzindo o aspecto cronológico da questão, só Roberto Carlos competia com ele em popularidade, ele retomando então o Wilson Simonal. A terceira afirmativa apresenta novamente o nome do indivíduo. Simonal popularizou bordões como Alegria, Alegria, que Caetano Veloso aproveitou como título de música, e Vou Deixar Cair, introduzindo então características, descrições do Wilson Simonal. A quarta sequência será novamente introduzida por um pronome. Seus shows eram celebrações com a participação entusiasmada dos telespectadores. Ele chegou a reger um público de 30 mil pessoas no Maracanãzinho. Procuramos agora uma nova informação em que Wilson Simonal será citado, novamente com referência cronológica posterior, a partir de 1971. Porém, Wilson Simonal foi condenado ao degredo artístico. Não era mais convidado para programas de televisão, não conseguia mais gravar discos, nem se apresentar ao vivo. Vejam agora que na sexta referência temos novamente o pronome retomando o nome. Outros músicos, como consequência da quinta afirmação, recusavam-se a dividir o palco com ele, Wilson Simonal. E finalizamos daí com a última referência cronológica. Em pleno governo Médici, período de intensa polarização ideológica, o cantor ganhou a fama falsa de colaborador do DOPS, a polícia política da ditadura. Preferimos então como gabarito aqui a letra A, tanto pela sequência cronológica quanto pela questão temporal. Letra A, Argentina. Vamos à questão 8, então, nossa prova da CAF. A pergunta é: assinale alternativo cujo texto contém marcas do português falado em áreas de contato com o espanhol no sul do Brasil. Pergunta, então, com foco no dialeto gaúcho, que tem, evidentemente, forte influência espanhola. Como fazer a questão? A questão basicamente é de vocabulário, de análise de estrutura da palavra, de prefixos ou sufixos que não sejam característicos do nosso falar, ou de um falar mais próximo do espanhol. Vejamos a letra C. Vinha descendo a rua principal de uma feita com a cabeça cheia de veneno que se compra nos balcões de bolicho, em copitos de fundo grosso, parecendo, pelo andar balanceado, que totalmente borracho. As duas expressões que caracterizam a letra C, garantem a letra C como resposta, são copitos, em que o sufixo ito não é característico do linguajar brasileiro, é um sufixo de ordem espanhola, que indica o diminutivo, nós diríamos em português copinhos, e especialmente a palavra borracho, que significa bêbado, borracho em espanhol, que conhecemos até do cântico das torcidas gaúchas. Ficamos então com letra C, Canadá. Vamos à questão 9, então, nessa prova da CAF, a questão com mais forte apelo gramatical. A pergunta é: assinale a frase correta quando a concordância verbal e nominal. Observemos que o foco em verbo é sempre muito forte nas questões de CAF, seja pela concordância, seja pela conjugação verbal, regência ou crase. Vamos ver a letra A. Segue anexo ata da reunião ordinária do Conselho Superior de 2 de maio de 2012 da Fundação Coelho Pitanga. Vamos interromper um pouco a leitura para lembrar aqui, já há um erro de concordância nominal no início dessa frase. Na primeira linha, anexo deveria estar concordando com ata da reunião. Consequentemente, a expressão correta seria anexa à ata da reunião. Uma alternativa também seria usar o elemento preposicionado em anexo. Podemos já descartar a letra A, mas observemos o final da oração a partir da quarta linha. A ser analisada e, após fazer todas as considerações pelos membros do Conselho que acharem necessárias, irem em busca das respectivas assinaturas dos conselheiros presentes. Um pouco confusa essa expressão, após fazer todas as considerações pelos membros dos conselhos que acharem. Há também um problema de construção,
o que descarta completamente a letra A. Vamos ver a letra B. Esse profissional deve ficar responsável pela elaboração das escalas de trabalho semanais e sua manutenção, comunicação interna e externa, agendamento de compromissos da coordenação e da equipe em geral, registro e acompanhamento de assiduidade e demais tarefas que envolvam questões administrativas. As duas concordâncias, esse profissional no singular e tarefas que envolvam, não apresentam nenhum problema e a letra B é a forte candidata. Vejamos o problema da letra C. Não será esquecido estes 2 dias para quem pode estar nos 2 encontros ou reencontros. Aí nós temos o sujeito posposto, que não será esquecido estes 2 dias. A expressão correta, tanto em concordância verbal quanto nominal, deveria ser: não serão esquecidos estes 2 dias. Letra C está descartada. Vejamos agora a letra D, e talvez a mais interessante para o comentário dessa questão. No elenco, chama atenção também a presença de modelos, de uma bailarina e de uma dançarina. O sujeito nessa frase aqui é a presença de modelos, de uma bailarina e de uma dançarina, cujo núcleo é a presença. Apesar de haver vários elementos que a acompanham, modelos, bailarina e dançarina, todos esses elementos estão preposicionados e então inviabilizados para a concordância. O único núcleo possível é a presença. A frase correta seria: no elenco chama a atenção a presença. Descartamos a letra D, ficamos então apenas com a letra B, Brasil. Bem, vamos à questão 10, a última questão dessa prova da CARF, também com enfoque gramatical. Aqui, novamente, responderemos questões alternativas visando aspectos referentes aos verbos, especialmente a conjugação verbal e ainda alguma coisa sobre pronomes relativos. Vejamos a pergunta. A alternativa que apresenta a redação mais adequada às normas da língua culta padrão é: estou lhe enviando uma cópia do documento da diretora por meio do qual ela interviu nas eleições da Comissão de Fiscalização, cuja resposta já foi dada depois de mais de 3 meses de atraso. Temos 2 problemas aqui. Na expressão interviu, a conjugação verbal está completamente descabida. O verbo no infinitivo é intervir. Consequentemente, segue o padrão de conjugação do verbo vir. No pretérito perfeito, o verbo é: eu vim, tu vieste, ele veio. Recolocando o prefixo, teríamos: ela interveio nas eleições. O que descarta a letra A? Um detalhe, porém relevante, é que junto ao pronome cujo, na sequência dessa frase, nós não podemos usar artigo. Então a expressão cuja A também inviabiliza a letra A. Vejamos a letra B. Estou enviando a cópia do documento da diretora que já interviu nas eleições da Comissão de Fiscalização e cuja resposta já foi dada depois de mais de 3 meses de atraso. O interviu novamente descarta completamente a letra B. Vamos à letra C. Estou te enviando a cópia do documento da diretora da qual interveio nas eleições da Comissão de Fiscalização e a cuja resposta que já foi dada depois de mais de 3 meses de atraso. O foco aqui dessa alternativa são 2 pronomes de regência. Ambos pronomes relativos da qual, antecedido então pela preposição de, e a cuja, antecedido pela preposição a, estão erroneamente empregados. Não há razão para usar a preposição de nesse caso, não há razão para usar a preposição a no outro caso, o que descarta a letra C. Vejamos a letra D. Estou te enviando cópia do documento da diretora, por meio do qual ela interveio nas eleições da Comissão de Fiscalização e cópia da resposta dada depois de mais de 3 meses de atraso. Aí temos a conjugação verbal correta, a vírgula colocada antes do incorretamente também, como um par da primeira vírgula por meio do qual ela interveio. Preferimos a letra D, Dinamarca.